Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje, decaimento alfa, beta e gama, né? Vamos pegar a parte de exercício. Nós vamos fazer exercício de radioatividade, né? E dessa parte de decaimento, né? Os decaimentos alfa, beta e gama, ok? Então, ligadinho, papel e caneta, certo? Respondam junto comigo as questões, ok? Que no final dessa aula vocês, né, estarão sabendo tudo sobre esse conteúdo, tá certo? Então vamos para a questão 1. A questão 1 diz o seguinte, vamos lá. Tendo aprendido sobre quando um átomo se torna instável, indique qual dos elementos abaixo pode ser considerado radioativo, certo? Então nós temos aí alguns elementos, tá ok? Então, sem olhar ali para os elementos, a gente vai olhar, tá certo? Não para os nomes, né, para os símbolos, mas nós vamos olhar ali para seus números atômicos, tá ok? Então, um elemento, para que ele seja radioativo, ele tem que ter, ó, um número atômico, certo? Maior ou igual a 84. Nós vimos, né, lá na aula sobre radioatividade, tá ok? Radioatividade e séries radioativas naturais, certo? Lembra que nós falamos das séries radioativas naturais e artificial, tá certo? Então, para que ele seja radioativo, ele tem que ter um número atômico, tem que ser maior ou igual a 84, tá certo? Então, isso que vai caracterizar. Né? Nós temos ali, por exemplo, os transurânicos, né, que já tem aí um número atômico maior do que 92, se eu não me engano, tá certo? Então, esses são os elementos radioativos. E esse núcleo ele é instável, bem como diz a questão, vamos só relembrar, porque nós temos ali a relação de forças que acontece, né, no núcleo atômico. Nós temos prótons, por exemplo, e nós temos aqui os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, isso mesmo. Os prótons são partículas carregadas, né, positivamente, e os nêutrons não. Certo? São partículas descarregadas. Então, esses prótons aqui, naturalmente entre eles, por ser positivo, nós temos a ação de uma força, que é a força eletromagnética de repulsão. Tá ok? Mas existe uma força, que nós iremos falar em aulas não é, futuramente, que segura essa estrutura. Tá certo? Que segura essa estrutura. Então ele vai acabar, ali por ela ser mais intensa, ela vai tentar ali anular essa força eletromagnética. Só que quando se trata de núcleos atômicos muito grandes, tá ok? Partículas que são não mais pesadas, então nós temos uma interação eletromagnética muito intensa, tá ok? Dando essa instabilidade ao núcleo atômico, fazendo com que esse núcleo atômico ele fique próximo de se desintegrar, né? Ele fique próximo de se partir. Certo? E quando nós temos a partilha de um núcleo atômico, nós temos uma liberação de energia muito grande. Tá certo? É justamente desta forma que se tem a energia nuclear, que é utilizado nas usinas e também é utilizado nas bombas atômicas. O Sol, por exemplo, o Sol ele passa por processos de fusão nuclear, certo? Que é justamente a liberação desta energia dentro dos núcleos atômicos, que são núcleos atômicos muito simples. Nós estamos falando ali de hidrogênio, nós estamos falando ali de hélio. Então são núcleos atômicos bem pequenos, certo? Imagine um núcleo atômico de um elemento que tem ali uma grande quantidade de prótons, né? Então a liberação de energia é muito grande, tá certo? Então isso que vai gerar essa instabilidade, certo? E quando nós temos o número atômico maior ou igual a 84, quer dizer que nós temos 84 aqui partículas positivas, certo? Então é um número muito grande, tá certo? Então esses são chamados elementos radioativos, tá certo? E das alternativas que nós estamos vendo lá, nós temos o seguinte, ó, na letra A, por exemplo,
A letra A está dizendo que o número atômico, certo? Ele é 38, certo? Na letra B, está dando um número atômico igual a 24. Na letra C, o número atômico igual a 19. Na letra D, o número atômico é 86. E na letra E, o número atômico de 76. Então, quem é maior ou igual a 84, só pode ser a letra D, que é 86 aqui, ó. Então, a resposta é a letra 6. A letra C, a letra D, né? Desculpa. 86. Tá certo? Então, você pode marcar aí letra D, 86. Tá certo? Então, a gente não precisou saber ali o nome dos elementos. Certo? Basta saber que o número atômico tem que ser maior ou igual a 86. Certo? Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Vamos lá. O bismuto, o bismuto, né, na verdade, sofre decaimento radioativo, resultando no polônio 84, certo? E no telúrio 81. As radiações emitidas quando o bismuto 212 decai para o polônio 212 e telúrio 208 são, respectivamente, letra A, alfa e beta, letra B, alfa e gama, letra C, beta e alfa, letra D, beta e gama, e letra E, gama e alfa. Certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui bismuto, número atômico é 83, né? E é o bismuto 212. Ok? Então ele vai sofrer decaimento radioativo. Um desses decaimentos vai resultar no polônio 212 e o número atômico 84, e o outro vai resultar, né, no telúrio 208, não é isso? E número atômico 81. Ok? Então ele quer saber qual é o tipo de decaimento. Se é alfa, beta e gama, né, nas situações. Então vamos relembrar aqui, ó. O decaimento alfa, tá certo? Para o decaimento alfa, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o núcleo atômico pi, ok? Com o seu número atômico e sua massa atômica, certo? Isso vai ser igual ao quê? O que ele vai se transformar? Ele vai se transformar na partícula filho, ok? Onde nós vamos subtrair 4, não é? De número atômico e 2, não é isso? Quer dizer, desculpa, 2 de número atômico e 4 de massa atômica, que é o contrário. Mais a partícula alfa, né? Mais a partícula alfa, que vai ser 2, 4, certo? Só lembrar do hélio. A gente vai se formar numa partícula de hélio, que aqui nós temos o hélio, né? Aqui eu representei, mas aqui é uma partícula de hélio. Nós temos 2 prótons e 4 partículas, né? Porque a massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, são 2 prótons, que é o número atômico, e a massa atômica é 4, certo? Então essa é a alfa. A beta, certo? Para a beta nós vamos ter, ó, a pi, tá ok? Nós vamos ter seu número atômico e sua massa atômica vai ser igual, ó, ao núcleo atômico filho
o seu número atômico, né? O seu número atômico lá da filho, nós vamos somar mais um. Então vamos somar mais um, ok? E a massa atômica ela é a mesma, mas a partícula beta, né? A partícula beta que a gente chama aqui desta forma, né? Então é beta menos 1. Isso quer dizer o quê? Nós temos a emissão de um elétron. Se emite um elétron, então ele vai ganhar um próton. Ok? Ele vai ganhar um próton. Então por isso que ele aumenta aí o seu número atômico. Ok? E a gama, radiação gama, certo? A pai e a filho, eles vão manter o seu número atômico e sua massa atômica, né? Porque a radiação gama vai ser a liberação de raios gamas, tá ok? Sem mexer na estrutura, não é, do núcleo atômico. Sem mexer na estrutura como? Sem mexer no número e sem mexer na massa atômica. Então ele começa a emitir radiação, né, chamado radiação gama, sem mexer nessa estrutura. Por isso que o núcleo atômico pai e o núcleo atômico filho eles são o mesmo. Então nós temos o mesmo elemento, certo? Só que um já liberou, né? Está liberando radiação gama para tentar se estabilizar, certo? Então é o seguinte. Então aqui é uma continha simples, simples de entender. Se eu tenho um bismuto 212, certo? E o núcleo atômico, né? A massa atômica, né? 83, ok? O número atômico 83, desculpa. Eu vou fazer as relações de subtração ou de soma para poder entender qual é o tipo de radiação. Também olhando para a massa, né? Olha aqui, ó. Se ele é 83 e ele foi 84 para o polônio, eu já vou desconfiar que é radiação beta. Por quê? Porque na radiação beta, o filho ele é somado mais um. No caso, qual vai ser o meu núcleo filho aqui? Vai ser o polônio. E o polônio é 84. Então, se eu pegar 83 mais 1, vai dar 84. Para que seja confirmado, eu tenho que olhar lá para a massa atômica. Não é? A radiação beta, olha aqui, ó, a massa atômica ela se mantém a mesma. Eu mudo o número atômico, mas a massa atômica não. Ou seja, do bismuto é 212, do polônio também é 212, certo? Ou seja, bateu certinho, né? Manteve a massa atômica e mudou apenas o número atômico em uma unidade. Era 83, foi para 84. Então, o tipo de radiação que eu estou falando aqui é a radiação beta. Ok? Já a outra relação é o seguinte, ó, chame atenção. A 83 passou para 81. Certo? Se 83 passou para 81, quer dizer que ele perdeu 2. Então, o filho é o quê? É o número atômico do pai menos 2. Era 83 menos 2 foi para 81. Para confirmar, eu tenho que olhar lá para a massa atômica. 212 foi para 208, ou seja, perdeu 4. Né? Então, do filho para a massa atômica, certo? Vai ser a do pai menos 4. Okay? Ou seja, esta segundo decaimento é alfa. Certo? Então, respectivamente, nós temos o quê? Né? Um decaimento radioativo beta e um decaimento radioativo alfa. Nós vamos encontrar lá na letra C, não é isso? Então a resposta está lá na letra C. Então pode marcar sem medo de errar. Tá certinho? Questão 3. Questão 3 diz o seguinte. Na série de decaimento, né, do urânio 238, ocorrem as seguintes transformações. Então, vou trazer para cá essas transformações. Né? Então, é o exercício 3. Então,
O urânio, né? É urânio 238, aí o número atômico aqui é 92. Então ele vai passar pelas seguintes transformações nucleares. Nós vamos ter o primeiro elemento, que é 88 e 226. Então ele vai decair para o segundo, né? No caso, para o randônio, 86, 222. Aí ele decai novamente, né? Nós temos aqui polônio, 218 e 84. Novamente, né? O chumbo, 214 e 82. Chega no bismuto, né? Que é 214 e 83. Pronto. Então, partindo do átomo de rádio, que é o primeiro, até formar o bismuto, a sequência de emissão radioativa é: letra A, alfa, 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 beta. Letra B, alfa, beta, beta, beta. Letra C, alfa, beta, alfa, beta. Letra D, beta, alfa, alfa, beta. E a letra E, beta, beta, alfa, beta. Então, nós temos essas seguintes, não é, alternativas. Então, olhando para a série, a partir do rádio que ele quer, a partir do rádio, vamos ver qual é o tipo de transformação. Então, nós temos aqui as informações do lado. Ó. Como é que se dá a alfa, como é que se dá a beta e como é que se dá a gama. Ele não falou da gama nas alternativas, então vamos ficar só com alfa e beta. Então, é o seguinte, ó. 226 menos 222 dá 4. Dá 4 em cima, ó, 4 na massa atômica. 88 menos 86 dá 2. É muito simples, basta fazer isso aqui, ó. 226 menos 222, que dá 4. E embaixo, ó, 88 menos 86, que dá 2. Ou seja, eu tenho um decaimento alfa, bem aqui, ó. Alfa, massa 4, número atômico 2. Bem aqui certinho. Pegando a segunda passagem, ó, do 86 para 84. Olha aqui, ó. Se a gente fizer 86 menos 84, vai dar 2, né? Deixa eu fazer primeiro de cima. Né? 222 menos 218 vai dar 4, né? E 86 menos 84 vai dar 2. Aqui, novamente, eu tenho um decaimento alfa. Então, este aqui é alfa, sem medo de errar. Fazemos a mesma coisa aqui, ó, entre o polônio e o chumbo. Ó. 218 menos 214, certo? E isso vai dar 4. E 84 menos 82, menos 82, que dá 2. Também decaimento alfa. Pronto, sem medo de errar. Aqui é o seguinte. Se eu fizer, ó, 214 menos 214 dá 0. Ou seja, não mudou a massa atômica. E 82 menos 83 vai dar menos 1. Isso bem aqui, ó, característica de decaimento beta. Olha lá, ó. Aqui não parece, mas é um 0. Está subentendido que é 0, que não mudou nada. Tá certo? Então, este é o decaimento beta. Bem aqui, ó. Então, nós temos alfa, alfa, alfa e beta. Tá certo? Nós encontramos lá na letra A. Então, na terceira, a alternativa correta é a letra A. Tá certo? Então, muito simples. Faz as subtrações em cima e embaixo, vê o valor que dá em cima, o valor que dá embaixo e compara com a partícula, né? Com a partícula de decaimento. Ok? Na primeira deu 4 e 2, respectivamente, então é alfa. 4 e 2 alfa. E a última deu 0 em cima porque não mudou a massa atômica, só teve a mudança do número atômico. Ok? Bom, então com esta questão,
finalizamos a aula de hoje. Vibrações positivas para todos e até a próxima.